porque esse tópico de atendimento determina muito. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma reunião para fazer um pitch de 303 mil, que é uma prestação de serviços para um evento. 303 mil. O cliente não sabe o meu histórico, ele não sabe o meu laço. Ele simplesmente, a gente já está junto já tem um tempo, eles, né, são dois, confiaram com base na nossa comunicação. Eu não preciso usar um momento específico para falar, olha, eu já contribuí com tantos lançamentos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. No meio de uma conversa, a gente vai introduzindo esses elementos. E essa é uma diferenciação que eu percebo que muitos não conseguiram incorporar na sua rotina. A gente às vezes pensa, pô, mas tem que ter um momento pra falar isso. É aquele esquema do hack, mano. É por isso que eu sou tão contra do hack. Porque não é que tem um momento, não é que vai aparecer um momento, não é que tem um script que é aquele momento que você tem que falar aquilo. Eu tô conseguindo identificar o quanto de abertura esse cliente está me dando para que eu faça isso no momento certo. Seja um pitch, seja a, uma investigação mais profunda das necessidades do cliente. E tudo isso vai construindo tijolinho por tijolinho. Cada mensagem que você manda é tipo um tijolinho que você vai construindo ou você vai demolindo. Para que no final o cliente olhe para aquela pirâmide que a gente construiu, para aquele castelo que a gente construiu e fale: caralho, esse castelo vale os 10 mil que o Jack está oferecendo. Vale os 300 mil que o Júnior tá fazendo pitch aqui. É isso que muda a parada. Só que às vezes a gente não tem essa clareza. Tá. Alguém tem alguma dúvida mais específica, mais pontual sobre isso que eu acabei de dizer? Vocês cometem isso também de ter que esperar um momento para fazer uma ancoragem, um pitch? Vocês pensam mais através das fórmulas ou vocês pensam mais através da abertura que o cliente está te dando? Cara, falando unicamente sobre a minha experiência, eu acho que ficou algo quase natural, né? Tipo, na própria troca de papo mesmo com o cliente. Hoje a gente começou a call mesmo falando das queimadas. Aham, aham. Ao meu ver, tá tão natural. Eu não fico, o cliente me deu abertura agora, eu vou fazer um pitch de venda. Geralmente vai mais do reforçando e aí sai naturalmente. Aí ele me perguntou o valor, eu dei o valor ali. Inclusive, geralmente é difícil eu fazer reunião, mas hoje eu fiz reunião, o cara pediu o link do pagamento na reunião mesmo, já era. É isso aí. Tem que fluir natural. Tem que fluir natural desde o começo. Eu já devo ter comentado isso, mas um aprendizado que, cara, pra mim foi grandioso na minha vida foi quando meu pai me disse: todo mundo é teu amigo. A diferença é que alguns você ainda não conhece. Meu pai é um cara muito sábio, assim, nessa perspectiva, um cara muito observador e tal. E basicamente o que eu entendi depois de muitos anos que ele tava querendo me dizer é: cara, trata todo mundo igual. Trata todo mundo igual, você nunca vai saber se aquele cara tá mal intencionado, se tá bem intencionado, e se tiver, a responsa é dele. Tem um caso oriental que é famoso. O grande ensinamento é o quê? Tinha um cara que trabalhava no carvão ali, né, fazendo carvão. Ele viu uma cobra pegando fogo ali no meio do carvão, no meio daquele fogo. E ele pegou um espeto, né, um pau comprido, e foi tirar a cobra e ela deu um bote. O cara que tava do lado dele olhou e falou: caralho, velho, para com isso. Deixa essa cobra aí, ela vai acabar te picando. Esse cara olhou pra ele assim: tá, tudo bem, a natureza da cobra é picar, mas a minha é salvar. Falta isso, cara. Falta isso. É tudo muito mecânico. É tudo muito negociação. A gente parece que perdeu essa habilidade social de se conectar com o outro. E é isso que vende muito mais do que qualquer fórmula, qualquer pitch, qualquer estrutura, qualquer outra coisa. Tá. A coisa que, primeiro, tá, rapaziada, isso é obrigação moral. Todos nós. Aprender a escrever direito. É obrigação. Obrigação. Se você não era bom em redação na escola, se você não era bom em escrever, aprenda a escrever direito. Isso não é uma crítica a você, tá, Jack? Isso é só uma pincelada geral. Por quê? Porque concordância, a pontuação, construção do texto, tudo isso molda a percepção que a pessoa vai ter de você. Imagina que agora te mandem uma mensagem ali da TIM falando que o teu chip foi hackeado. E realmente é da TIM. E aí tem erro de digitação. Você vai desconfiar. Pô, estão me dando golpe. Então a forma que a gente
se expressa, a qualidade dos nossos textos. Eu não estou falando para ser um escritor de livro. Estou falando para fazer o básico. Acento, pontuação, concordância, conjugação de verbo. Tudo isso é essencial. Muito boa tarde. Prazer, Amanda. Tudo certo e por aí? Tenho sim essa disponibilidade. Então vamos lá. Tem que sempre puxar do texto, tá? Qual que é a base do atendimento? É o que o cliente está falando. Sempre. Sempre. Todas as vezes. Então, você vai, digamos assim, mentalmente, vai dividir em blocos. Então, quem que é o cliente? É a Amanda, gestora de projetos. Tudo bem. Gostaria para fazer uma página de vendas para a gente. O prazo seria para a semana que vem. Então, ela já te entregou o prazo aqui. Você consegue enviar um orçamento. Então, enviar um orçamento, mais alguns trabalhos publicados online. E também será importante sabermos mais sobre o tempo de criação. Então, tempo de criação, revisão e entrega final. O que você vai ter que falar com essa cliente? Você vai ter que falar sobre prazo. Você vai ter que falar sobre o orçamento. Você vai ter que mandar projetos publicados e falar sobre o tempo de revisão e entrega final. Isso aqui é lógica, tá? Vocês lembram da matéria de lógica do ensino médio? Onde as premissas embasam o argumento? Lógica é algo que a gente tem que ter incorporado no nosso mercado. O que é um lançamento, uma estratégia? Como você formata uma estratégia através de lógica? Se você for pensar, você vai pensar em um jogo, você tem uma premissa, que é, se você pegar uma espada X, você ganha tanto de dano. Se você pegar um escudo Y, você ganha tanto de dano. E se você tiver X de dano, você ganha do chefão. Premissas. Então a premissa é, se você tiver tanto de dano, você ganha do dragão. Se você pegar uma espada, você consegue mais 40. E se você pegar um escudo, você consegue mais 50. E se você tem os dois, você tem o dano suficiente. Então veja, é lógico a gente afirmar que quando você tem o dano suficiente, você mata o dragão. Então pensem da seguinte forma. O rei da França é sábio. Todo rei sábio toma decisões justas. Premissa 1. O rei da França é sábio. Premissa 2. Todo rei sábio toma decisões justas. Qual que é o argumento? O rei da França toma decisões justas. Se todo rei sábio toma decisões justas e o rei da França é sábio, o rei da França toma decisões justas. Isso aqui é uma premissa. Conseguiram entender? Beleza. Então, a gente sempre parte, numa negociação, principalmente assim, do raciocínio lógico. Vocês precisam ter esse raciocínio lógico. Eu já trabalhei com dezenas de designers aqui na agência. E é quase unânime que muitos deles não têm capacidade de interpretar um texto. Um texto que está faltando argumento. Para você interpretar um texto que está faltando argumento, você precisa partir das premissas para interpretar o que o cara queria dizer. Então, se o lead chegou para você e falou, cara, eu tenho uma página de captura, mas tá tendo pouca conversão de lead e não sei o que lá, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo e não funcionou, eu mudei para Turbo Cloud. Só que ele não deu mais informações sobre nada. Você consegue, baseado nas premissas, tentar por argumento lógico, por dedução lógica, descobrir o que esse cara está falando. Às vezes, essas premissas são implícitas. Como assim, Júnior? Se você está conversando com um cliente, ele falou que ele tem a hospedagem na Hostinger, lá no começo da conversa. Agora ele chegou para você e falou assim, Júnior, eu preciso que você otimize a minha página, sei lá. Você pode deduzir que o problema que ele está tendo não é na otimização da página, porque você vai fazer a otimização e vai ficar ruim. Então esse não é o problema. O problema está lá atrás. Você identificou com base na premissa anterior. Você está com a hospedagem da Hostinger. Isso é uma bosta. Claro que você vai ficar com o connection rate baixo. Só que ele não te deu essa informação. Ele não chegou e falou para você, olha, ô Jack, eu preciso que você troque a minha hospedagem e configure tudo de novo para essa porra funcionar. Não é ele que tem que saber isso. Só que às vezes falta interpretação. O cliente, ele consegue falar aquilo que ele consegue comunicar, sabe? Ele consegue exprimir aquilo que ele tem de conhecimento. Por isso que você que domina a parada tem que conseguir interpretar isso e extrair o que de fato é importante. Não sei se vocês sabem, mas o latim é uma língua redutiva. Se vocês forem pegar o hebraico, o aramaico,
né, primeiras línguas ali do primeiro século, você vai ver que essas línguas tinham muito menos palavras. O que a gente chama de amor hoje, para o grego tinha o amor carnal, tinha o amor de amizade, tinha o romance, eu acho que é Filéu, Eros filéu e Ágape. e ágape. O Guila deve lembrar. Enfim, são 4 formas de amor, 4 sentimentos diferentes para uma mesma palavra. Então, do hebraico, do grego, do aramaico, veio o latim, que reduziu isso, aumentou a quantidade de palavras, mas reduziu a capacidade de interpretação e a capacidade de você exprimir sentimentos. Isso vai fazer sentido, tá? Prestem atenção que isso vale a pena. Quando a gente vai explicar alguma coisa, tipo eu estou explicando aqui agora para vocês sobre atendimento, o que eu consigo exprimir, o que eu consigo trazer de dentro do meu ser para vocês, estudos dizem que é cerca de 10% daquilo que de fato se sabe. Se isso é verdade ou se não é, enfim, vamos ver lá com a ciência. Mas veja, se eu não tenho domínio sobre o que eu estou falando, eu não consigo ensinar. Só que se eu não tenho domínio nem do que eu quero te perguntar, lembra da aula do poder das perguntas? Se eu não tenho linguagem para descrever, vai ficar faltando coisa. E por vezes esse é o cliente de vocês. Ele não tem linguagem suficiente para expressar aquilo que ele quer. No caso do Jack aqui foi diferente. Ela já chegou papum. Chegou entregando todas as premissas para você. Mas às vezes não, às vezes você tem que investigar mais. Alguma dúvida até aqui? Então é aquela coisa, eu partiria respondendo por premissas. Então, tudo bem? Muito boa tarde, muito prazer Amanda, tudo certo por aí? Essa primeira mensagem é importante, tá? Aqui tá legal. O meu tom de voz seria diferente. Seria, fala Amanda, muito prazer, tudo ótimo, graças a Deus. E por aí. Seria algo mais molhado, entende? E o Jack tá mandando muito bem aqui. Tem pessoas que falam, boa tarde, tudo bem, e com você? Só isso, boa tarde, tudo bem, e com você? Falta o molho. Falta o molhozinho, tá? Tenho sim essa disponibilidade. O tempo para uma página de 5 a 7 dias. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma página de vendas pra gente. O prazo seria para semana que vem. Consegue enviar um orçamento? Mais alguns trabalhos publicados e online atualmente? Aí, ó, legal, Amanda. É um tempo curto, mas consigo ajudá-lo. Então eu respondi essa pergunta aqui, ó, se vai ter disponibilidade. Caso sim, consegue enviar alguns trabalhos publicados e online atualmente? Amanda, esses são alguns dos projetos recentes que finalizei por aqui. Mandaria o link. Link 1, link 2, link 3. Porque baseado na premissa, ela quer trabalhos publicados. Ela não quer uma imagem do trabalho. Sabermos mais sobre o tempo de criação, revisão e entrega final. O processo de criação leva em torno de 5 a 7 dias. Depois do fechamento, preciso de 2 dias para fazer toda leitura e concepção do seu projeto para que inicie o desenvolvimento, que levará entre 3 a 5 dias. Nessa primeira etapa, vou te enviar um esboço do projeto para que você me aprove questão de cores, elementos e o padrão visual. Aprovando isso, o resto é comigo. Aí, por mais que ela pediu o orçamento, eu expliquei isso daqui, eu não tenho substância suficiente para passar o orçamento para ela. Por quê? Porque ela quer o orçamento, mas eu não sei quantas páginas que ela quer, eu não sei qual página que ela quer, eu não sei absolutamente nada. Então eu preciso investigar. Esse projeto é um lançamento? Sim, é um lançamento. Tarará, tarará, tarará. Legal. Eu poderia ir para várias veias, né? Depende muito. O Jack, eu acho que ele fala mais da construção visual. Eu perguntaria, tipo assim, legal, poderia me passar o Instagram do Expert?
Se não tivesse, né? Ou então, poderia me passar as páginas que vocês têm usado nos últimos lançamentos para eu fazer uma análise de performance e ver se algum ponto estrutural. Só aqui tá bom. Análise de performance. Beleza, ela vai mandar. Agora sim. Show. Eu tenho algumas opções de pacotes. Pacotes e serviços unitários. Quais seriam as páginas que você tem mais necessidade nesse primeiro momento? A gente vai responder. Página de captura, de venda e obrigado. Agora você consegue avançar para o pitch. Confesso que escrevo assim. Vou mudar. Não, o Gui, se for para homem, toca ficha. Toca ficha. Para homem, pautora. Seja você. Para mulher tem que cuidar um pouco. Você não vai falar fala irmão para uma mulher. Tá. Você mandaria essa mensagem inteira ou separadamente? Separado, o Matheus. Só pela mensagem tu já deu uma percepção acima. Na resposta o cliente já vê. Ó, o cabo é diferente. Exato. Ponto. Aqui. Pronto, família. É isso aqui. Se o cliente olhar pra vocês e falar assim, cara, esse cara é diferente. E você conseguir sustentar isso até o final, até na entrega, até depois da entrega, já era, mano. Vocês vão ter indicação infinita. Me diga, eu nunca prospectei um cliente, nunca rodei um anúncio para captar cliente de página. Vocês acham que... E não posto conteúdo. Não é milagre, velho. Não é milagre, não é milagre. Se você é diferente, e se você tá no nível, né? Lembra aquele bagulho da coerência? Cara, se você tá num patamar acima do que você vive atualmente, do que os seus clientes são atualmente, se você ser diferente, o universo, Deus vai conspirar para te levar para a posição que tu merece. Se entendeu isso aqui, pode fechar e ir embora. Pode fechar e ir embora. É só isso aqui. Seja diferente. Se o cliente perceber e falar assim, caralho, esse moleque é diferente. Acabou, velho. Acabou. Você vai ter indicação, você vai ter recorrência. Claro, tem que sustentar. Mas é aquele negócio. Aqui a nossa premissa é que vocês são bons. A nossa premissa é que vocês são bons. Júnior, hoje você não leva mais o lead para uma call ou seria uma outra etapa? São casos e casos. Tem perfis de clientes que preferem uma call. Eles já chegam, cara, Júnior, tudo bem? Tal, podemos agendar uma call? Quero te apresentar o meu projeto aqui e te pedir um orçamento. Mesmo esse cara, eu dou uma investigada antes, para ver se vai valer a pena eu entrar na call. Então, como hoje eu lido muito com o meu tempo, eu preciso ser criterioso nesse sentido. Então, a call tem que valer a pena. Tem que ser um produto de um pacote, uma oferta de um ticket maior. Senão, eu não entro em call. Antes, eu entrava mais. Mas mesmo assim, por ser preguiçoso, eu ia em call quando era necessário. Quando eu tinha mais de um decisor, quando eu tinha que explicar alguma coisa e convencer mais. Mas fazendo desse jeitinho que eu estou explicando aqui para vocês, a maioria das vezes não é necessário entrar numa reunião. Porque o cliente ele vai ter tudo que ele teria numa reunião em 1/3 do tempo, com tudo explicadinho ali no WhatsApp. Esse atendimento, família, pensem que ele é uma reunião. Pensem nesse atendimento como se ele fosse uma reunião de investigação e de converter o lead. Tem que cumprir todas as etapas. Acredito que ter uma boa conversa desse nível pelo WhatsApp traz até mais praticidade do que numa call. Exato, e os clientes grandes querem praticidade. Principalmente em um jogo rápido como esse. Essa gestora de projetos, ela está fazendo toda a organização uma semana antes, eles não estão com quase nada pronto ainda. Eles não querem levar 1h30 numa reunião para escutar um monte de coisa. Eles só precisam confiar. E essa confiança você pode transmitir pelo WhatsApp. Mas você não pode ser desleixado e responder de qualquer jeito.